falando do vídeo aqui. Esse Paulo garrou legal, hein? O que é aquilo, hein? O que você está falando? Tô falando do Paulo mesmo, da questão da conversão dele, da caminhada dele, das distâncias que ele percorreu. Em nome não resta dúvida. Tava pegando o mapa lá para poder ver. Durante essa viagem que você fez agora aí conosco, você viu algumas poucas distâncias e você as percorreu de avião e de ônibus. Sim. Não é? Algumas poucas das muitas outras que ele fez. Muitas outras que ele fez. Eu conheço muito pouca gente com a tenacidade física e espiritual para aguentar não só as viagens, as caminhadas a pé, as privações, as provações, mas também as perseguições, os açoites, a drenagem emocional que o cara sofria o dia inteiro. Onde chegava era judeu querendo matá-lo, eram judaizantes, que eram os judeus cristãos híbridos, questionando-o. Eram as angústias que ele encontrava nas igrejas que ele mesmo tinha começado, e quando voltava a elas encontrava sempre algumas delas pervertidas por falsos apóstolos do gnosticismo que passavam por lá. O que a teologia da prosperidade destrói hoje, no primeiro século era o gnosticismo que fazia, com as chamadas doutrinas de Balaão ou dos nicolaítas, aquela coisa licenciosa, concessiva. O negócio não era tanto com relação a dinheiro, era sexo e orgias, coisas do gênero. Há quanto tempo isso, cara? Isso logo os gnósticos já existiam, desde muito antes. E quando chegou a fé em Jesus, começou a ser anunciada na Ásia Menor. Sim. A Ásia Menor estava profundamente influenciada pelas culturas dos cultos de mistério dos egípcios, com Ísis, Osíris, Horus, que estavam ganhando já o seu processo de assimilação e sincretização plena dentro da cultura greco-romana. Ao mesmo tempo, os cultos de mistério, que já eram cultos gnósticos praticados no Egito, sem o nome de gnosticismo e sem a sofisticação das doutrinas gnósticas, mas já eram praticados. Toda religião de mistério é gnóstica. O que é uma religião de mistério? É uma religião que diz que você vai crescendo na direção de Deus quando você vai galgando conhecer conhecimentos que outros não obtêm ainda, não têm. É tipo na maçonaria. A maçonaria diz que não é religião, mas ela é, para todos os efeitos, uma religião de mistérios. Além de que ela é esotérica, ela é uma religião de mistérios do ponto de vista conceitual. Tem um pulo do gato que o fulano sabe. Tem uma evolução, um ranking que te deixa mais perto de conhecimentos. Ela é gnóstica. Toda a maçonaria é gnóstica. Um outro tipo de gnosticismo, mas ela é gnóstica. Você ascende pelo conhecimento. Você cresce pelo conhecimento. E isso te dá privilégios especiais. No gnosticismo, a salvação é por ir sabendo essas coisas que ninguém sabe. Quanto mais você saiba, mais você se ilumina. Então, o gnosticismo original, que tinha lá as suas variáveis, porque a base essencial do gnosticismo é a dicotomia, a dualidade. Então, o que ele ensinava aqui? Matéria e espírito são antagônicos, de modo que o espírito é bom e a matéria é má. Isso gerou duas grandes vertentes dentro do gnosticismo. Vertente ascética era aquela que dizia, já que a matéria é má e o espírito é bom, matemos a matéria negando-a
negando prazeres, negando tudo e alimentando o espírito só com informações e conhecimentos, sobretudo os conhecimentos que o povo não tem, os conhecimentos iluminados. E a gente vai ascender espiritualmente. Segunda vertente do gnosticismo era aquela vertente, vamos dizer assim, sem caráter, oportunista, meio neopentecostal no uso do gnosticismo, que dizia o seguinte: bom, já que a matéria é má e o espírito é bom, e já que matéria e espírito não se falam, são inconciliáveis, então o que a matéria faz não afeta o espírito. Dá a matéria o que é da matéria. E dá ao espírito o que é o do espírito. Então, a matéria quer o quê? Suruba, a gente dá suruba. Quer swing, a gente dá swing. Quer sexo, a gente dá sexo. Quer prazer, a gente dá prazer. Sim. Quer orgia, a gente dá orgia do tipo que ela quiser, porque ela não está afetando nada. Enquanto isto, a gente faz os nossos banhos rituais, a gente aprende as nossas literaturas elevadas, a gente aprende com os nossos mestres superiores. E do lado de cá... E a gente ainda faz até uma prostituição cultural de quebra. Então, foi essa versão, mais do que qualquer outra, que penetrou a igreja no primeiro século. Por isso é que no Apocalipse você vê a igreja de Tiatira levando aquela cacetada, Sardes e outras, que sustentavam, toleravam a doutrina de Balaão e o culto aos nicolaítas. O que era isso? Era esse tipo de gnosticismo indutor da promiscuidade. Sim. Ao mesmo tempo em que esse mesmo gnosticismo gerou os movimentos ascéticos, aquela outra via que diz, bom, corpo é mau, espírito é bom, então matemos os prazeres do corpo e exaltemos os do espírito. Essa versão também estava presente na igreja. Quando Paulo escreve a carta aos Colossenses, ele bate nas duas coisas. Você veja que num primeiro momento, capítulo 2, ele mostra como em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que ele está dizendo quando ele diz ali em Colossenses, no capítulo 1, ele faz essa afirmação? Porque em Cristo habita corporalmente, na matéria, toda a plenitude da divindade. Isso é uma paulada no gnosticismo. Ele junta. A matéria não foi má para o Eterno se encarnar. Então esse dualismo de vocês é mentiroso. A matéria pode ser santificada, tudo é santificado com a ação de graças, a matéria não é má. Má é o que a volição espiritual faz no uso do corpo. Mas continua a ser uma coisa que procede não da matéria, mas do seu coração, da sua decisão interior e do seu olhar. Então, quando Paulo diz, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ele está dando uma paulada no gnosticismo em geral, no dualismo, em toda forma de dicotomia, de tricotomia, de departamentalização, de seccionamento das partes, fazendo com que os vasos não se comuniquem. Ora, Hebreus nos diz, no capítulo 4, no verso 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, e somente ela é que é capaz de discernir as interpenetrações, até onde vai o corpo e começam as dimensões neuropsíquicas, aonde cessam as dimensões neuropsíquicas e começam as psicoespirituais, aonde cessa a psicoespiritual e surge o espírito no seu estado mais puro. Só a palavra de Deus destrincha esses mundos, porque eles não são estanques, eles se interpenetram. Não há dualidade, não há tricotomia, não há dicotomia, não há seccionamento, é uma coisa só. Por isso eu sou chamado a amar a Deus como, bro?
de todo o meu coração, com toda a expansão da minha alma, da minha imaterialidade, com toda a minha racionalidade, até onde ela possa ir. E pela mesma racionalidade, a inteligência diz: aqui eu paro, porque sou inteligente demais para começar, para pretender seguir na arrogância e na burrice de pensar que eu não sou finita. Minha inteligência sabe da sua finitude, aqui eu paro. Mas até onde eu posso, eu vou, adorando-o com toda a minha inteligência, com todo o meu entendimento e com todo o meu corpo, com toda a minha força física, com toda a minha disposição corpórea, com toda a minha força psíquica, com toda a minha força mental, com toda a minha energia espiritual. O meu todo é chamado a adorar a Deus em plenitude. Porque Deus se encarnou, não há dicotomia. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus, do que seja divino, cabe. Uma paulada. Segunda paulada que Paulo dá no gnosticismo é quando ele condena aquele ascetismo que diz: não pegues isto, não toques isto, não pegues aquilo outro, ali em Colossenses 2. Que ele diz: tem aparência de piedade, de coisinha bonitinha, mas não tem nenhum valor contra a sensualidade. Então vocês ficam no ascetismo fazendo essas negações, vocês só introjetam as negações como tentação, como desejo e como obsessão. Logo depois ela explode e vocês cometem pioradamente o que vivem brigando contra no coração, porque não relaxam e não descansam. Se você constitui um inimigo e o alimenta todo dia, ele cresce. Como é que você alimenta o inimigo da sua alma? É todo dia dizendo que ele existe, que ele está ali, que ele é isso, que ele é poderoso, que ele... falando dele. É tudo que ele quer. Quando você o entrega a Deus e o esquece, ele vai perdendo força e poder dentro de você. Quando você concentra a sua mente em outra direção. Pois bem, o gnosticismo ascético levou uma paulada de Paulo. O gnosticismo promíscuo, do mesmo modo, uma paulada de Paulo. Na hora que ele diz não tem valor contra a sensualidade, ele também condena a entrega à sensualidade, que o outro grupo se entregava. Então, não saber o que estava acontecendo à volta de Paulo no Novo Testamento faz o cara ler a Epístola aos Colossenses sem saber bem a que ele está respondendo. Mas praticamente todas as cartas de Paulo foram respostas. Vieram-lhe questões. Em Roma estão pensando isto. Aí ele escreve uma carta que desconstrói os enganos. Na Galácia estão pensando isso. Ele escreve uma carta para desmontar os enganos. Só que o modo dele escrever é diferente do nosso. A gente iria dizer, com respeito à questão tal, que foi formulada por não sei quem, e dizer qual é a questão, eu respondo assim. O homem antigo não tinha essa mentalidade, ele já pressupunha que quem escreveu a ele, anunciando qual era o problema, estava esperando sua resposta. Porque Paulo não pensava que as cartas dele iam virar cartas consideradas inspiradas, lidas, tratadas como a profecia de Isaías, de Jeremias, como Salmos. Não, ele só estava mandando uma carta para os irmãos. Ele sabia que tudo era verdade. Isso ele tinha convicção, ele não sabia que ia virar Bíblia. Isso ele não tinha a menor ideia. Sabia. Como tem um monte de cartas dele que se perderam. Já imaginou se a gente tivesse todas? Que outras riquezas a gente poderia manter? Tinha. Ele diz que mandou uma carta aos Laodicenses, que a gente não tem. Mandou uma outra carta aos de Hierápolis, que a gente não tem. Fora as que ele não diz se mandou ou não mandou. Seria muito legal ter tudo, a gente não tem. O que tem é bastante. Para mim, nunca me faltou nada tendo o que o Novo Testamento tem. Eu nunca encontrei uma questão que não tivesse resposta. No que seja respondível. No que não seja, o Novo Testamento também me diz que aquele é o tipo de coisa para o qual a minha finitude está presente calmamente.
Porque o que eu não sei, eu me relaciono com alguém que sabe por mim. Mas esse ponto só chega bem adiante. Até onde a minha mente pode ir, eu vou sem medo. E ela vai longe. Se você não tiver medo de ir nele. Se você anda em Jesus, você não tem medo de pensar. Você sabe o caminho de volta. Isso é que é maravilhoso.